Vamos começar. Os nossos convidados já estão aqui, maravilhosos, me esperando. Gente, é só homem? Gente, eu nem lembrava que eram só homens no meu painel. E ó, eu vou falar, admito, está muito estranho falar sem escutar o que vocês estão escutando. Então, é o primeiro painel assim, a gente vai ter que aprender a trabalhar dessa forma nesse evento. Agradeço a presença de vocês. A ideia, então, o tema do painel é financiamento e fomento de projetos de biogás e ativos ambientais, o que é essencial para a gente realmente viabilizar esse setor que vem crescendo tanto. É essencial a gente pensar em maneiras de financiar e fomentar esse setor, além dos próprios financiamentos em bancos, além de apenas o próprio investimento. Então, a ideia do painel é, além de a gente ter a fala do Fomento Paraná, do BRDE, das linhas de financiamentos, a gente também vai ter o Rodrigo Sarmento falando de outros caminhos possíveis. Também teremos o Emerson e o Gabriel falando da questão dos mecanismos de fomento e o Luciano do Instituto Totem falando dos ativos ambientais. Então, para a gente começar, eu convido o Rodrigo Sarmento a falar sobre desafios e oportunidades de financiamento de empresas e projetos de biogás. Certo? Obrigado, Lidiane. Bom, pessoal, eu vou tentar não ficar de costas para vocês aqui, meus colegas de painel. Boa tarde. Vocês estão me escutando, né? Tá tudo certo, né? Beleza. Bom, estamos aqui tendo uma experiência criogênica de gás natural, né, de biogás. Está frio pra caramba aqui, né? Se o pessoal da mesa puder subir um pouquinho a temperatura. Vamos lá, pessoal. Primeiro, obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de trabalhar nesse projeto. Eu aqui falo hoje em nome do projeto TF Biogás. É um projeto que existe de fomento ao biogás no Brasil. Vocês já tiveram a oportunidade de falar um pouco mais cedo hoje sobre o projeto. Tem uma biblioteca extensa e intensa de conteúdo disponível. Eu vou deixar o material para vocês. Não precisa ficar tirando foto, depois vai ser distribuído, tá, pessoal? Então, tem muita informação com muita boa qualidade ali dentro do material que já foi produzido. Então, uma rápida apresentação minha. Então, eu tenho 22 anos de experiência no mercado de energia e no mercado de finanças. Tá? Eu tive a oportunidade de produzir olha que legal, 2 livros falando sobre oportunidade de investimentos e sobre desafios de investimento no mercado de biogás para o projeto. Estão lá disponíveis também, caso vocês queiram conhecer. Certo? Hoje, a ideia, então, umas 2 semanas atrás, né, Paulo, a gente teve a oportunidade de conversar sobre um dos casos que eu vou falar hoje aqui, e aí a gente conversando, falou, não, eu vou falar sobre linha de financiamento. Falei, então, assim, eu vou mudar minha apresentação, eu não vou trazer hoje para vocês falando sobre financiamento, linhas existentes, acho que está muito bem representado aqui pelo pessoal do BRDE e pelo Fomento. Vamos falar um pouco sobre a experiência que a gente teve em buscar financiamento fora do mercado bancário para projetos de biogás. Quais foram os desafios, o que a gente aprendeu e como é que a gente propõe que vocês hoje possam estar preparados e possam buscar esse tipo de solução no mercado, né? O meu objetivo, então, nesse trabalho foi buscar essas experiências, conversar com o mercado, trazer essas soluções, conversar sobre os desafios e acompanhar as empresas nesse processo. 7 minutos e 46 segundos. Vamos lá. Eu queria falar sobre 3 projetos que eu acho que representam melhor a realidade do mercado sul brasileiro de biogás, tá? Então, o primeiro, quando a gente tem uma cooperativa e essa cooperativa tem lá uma grande quantidade de dejetos, ela tem o interesse, ela tem a motivação em desenvolver projetos e ela não tem capital e ela não tem conhecimento técnico para fazer. O segundo é quando eu tenho uma empresa de tecnologia, essa empresa de tecnologia de provedor de soluções de biogás, ela está crescendo, ela tem um bom modelo de negócio e ela quer crescer e ela não tem mais capital. Como é que ela faz para desenvolver, né? E o terceiro, que é uma experiência que está sendo mais nova e muito desafiadora também, é a questão quando eu tenho um bom projeto. Então, eu tenho um bom comprador de biogás, eu tenho uma boa solução, um project finance bom, e eu preciso de um investidor para entrar nesse projeto comigo. Como é que eu faço para acessar esse cara? Como é que são as experiências que a gente tem? Opa, vamos lá. Pontos fundamentais. Quem senta à mesa para negociar? Então, fisicamente, a gente tem lá, geralmente, um provedor de tecnologia, um provedor da solução, o banco, mas existem outros elementos que também estão presentes nessa mesa que nem sempre a gente vê.
e que é muito importante que vocês estejam preparados para conversar com o pessoal sobre isso. Então, primeiro, a insegurança quanto à tecnologia. Essa tecnologia, ela funciona? Ela é real? Isso já deu resultado? Já foi operado nessa escala? Quem está trazendo essa tecnologia? Ele tem know-how suficiente para estar trazendo essa tecnologia? A expectativa. Como falando no caso da cooperativa, quem tem lá o dejeto, quer fazer, qual a expectativa que ele tem? Então, a expectativa é que aquilo vai ser um grande negócio, que é um negócio novo, o que ele está trazendo para a mesa? Né? Todas as incertezas que estão associadas ao desenvolvimento de um projeto. Uma pergunta que foi feita em todas as reuniões que a gente participou. O Felipe está aí para dizer para mim se é verdade ou não. Todo investidor pergunta, ok, você tem um fornecedor de biomassa, e se esse cara sair? Qual é a penalidade que ele tem? Como é que eu tenho certeza que aquela biomassa continua chegando naquele biodigestor durante todo o período de operação? Como é que você tem isso amarrado no contrato? Enfim, o grau de inovação da tecnologia, ontem a gente estava conversando, o investidor gosta de tecnologia inovadora no celular. Na hora que é para botar o dinheiro dele em risco, ele não gosta, ele quer saber quanto tempo aquela tecnologia existe, se aquela tecnologia está comprovada, se tem algum risco daquilo dar certo ou dar errado. Ele quer entender isso, quer discutir isso. Bom, passando para frente. Então, falando um pouco dos... A gente tem, né, para aquele biogás sair ali, para ele funcionar, então tem que ter esses 4 presentes sempre na mesa. O comprador do biogás, o financiador, o fornecedor da biomassa e o provedor de tecnologia. Quem mais? Né? Então, como é que eu penso um negócio num processo como esse? Aqueles 4 caras que estão ali, eles precisam ganhar. Se eles não estiverem ganhando, eles não participam do projeto. Óbvio isso, né? Ok. Mas eles têm que ganhar iguais? É assim que funciona? Todo mundo tem que ser uma divisão ali de pai para filho? Não, não tem. Porque não é assim que funciona na realidade. Por quê? Porque existem riscos e níveis de investimentos diferentes. Então, quem é o provedor da biomassa que não participou daquele projeto, ele não necessariamente está correndo o mesmo risco que o investidor, que o provedor de tecnologia, com quem colocou o dinheiro e o capital ali na frente. Então, quando a gente estiver organizando uma estrutura de negócio, um contrato, é bom pensar nessas coisas e discutir de forma clara e honesta e aberta, porque os benefícios eles podem acontecer em momentos distintos. Quem investiu o capital pode ter os primeiros anos o benefício maior, porque ele tem um tempo menor de retorno daquele capital. Isso é muito mais atrativo, principalmente no mercado que está se consolidando como o mercado de biogás. É uma tecnologia que ainda precisa ser escalada para atendimento nacional, como os outros combustíveis que existem. Então, quando a gente tem critérios, e esses podem acontecer de forma justa, com critérios claros, é discussão aberta nesse processo. Ixi, 3 minutos e meio já só. Vamos lá. Modelo de investimento, então, a gente tem... O que a gente viu dar certo, pessoal, é o seguinte. Quem tem um provedor de tecnologia oferecendo um projeto, o que interessa para ele é ficar com o negócio dele, tocando o negócio dele, com a capacidade de endividamento e a capacidade de investimento no negócio dele. Então, alguém tem que chegar a oferecer aquela solução de geração de biogás, geralmente leva um capital de terceiro. É assim que tem funcionado na realidade. Tá? Correndo aqui, então, as formas que a gente tem de endividamento, né, do mercado de capital, é por endividamento ou por via de investimento. Tá? Então, o endividamento é o critério bancário, mais ou menos um processo similar que você vai no BRDE, pega um empréstimo, só que você, geralmente, quando vai no mercado de capitais, você tem muito mais flexibilidade para fazer esse processo. Então, você tem várias soluções possíveis que podem ser operadas, né? Fundos de investimento, por exemplo, que hoje está um momento muito complicado, né, Paulo? Assim, um momento de cenário internacional instável, riscos americanos que aconteceram, o banco quebrando. Então, hoje o mercado está muito pouco, com baixo apetite a contratar esse tipo de dívida, esse tipo de risco. Então, precisa ter muito cuidado com esse tipo de contrato, porque os juros que estão sendo pedidos estão sendo muito altos. Seguindo aqui rápido, para eu cumprir meu prazo. Soluções de investimento. Pessoal, falando um pouquinho mais aqui. Como é que funciona isso? Isso funciona você tendo um sócio no seu projeto, naquela solução que nós falamos, ou você vendendo uma parte da sua empresa. E aí você tem a entrada de um novo sócio e colocando capital e adicionando conhecimento. Tá? Também isso é muito importante.
A gente tem fundos de investimento específicos que estão disponíveis no mercado, procurando bons projetos. Inclusive, a gente teve hoje uma informação de um fundo que está com 2 bilhões para investir em projetos de biogás. A gente teve a oportunidade de oferecer um projeto para ele de 60 milhões, ele não se interessou. É um projeto muito pequeno, ele quer um projeto maior, pelo menos de 200 milhões para cima. E existem outros projetos, outros fundos que estão interessados em projetos menores, em pulverização. Isso a gente está acessando e discutindo com o pessoal nesse momento, já com um dos projetos que a gente teve a oportunidade de apoiar. Bom, qual é o cenário que existe nesse momento? Pessoal, para deixar muito claro para vocês, nós estamos com um cenário de sobreoferta de projetos ESG. Então, quando eu sento para conversar com o investidor, ele vai sempre olhar para um projeto de biogás do ponto de vista de rentabilidade e sustentabilidade. Então, por exemplo, a gente está concorrendo com projetos fotovoltaicos. Ele olha para um projeto de biogás hoje, um investidor que não conhece no mercado, que ele quer simplesmente cumprir uma meta que foi colocada para ele, no mesmo patamar. Claro que não são tecnologias comparáveis com soluções diferentes, mas do ponto de vista do investidor, ele quer saber quanto me rende, qual é o risco que eu estou correndo. E hoje, se ele olha e fala assim, olha, Rodrigo, tudo bem, você tem um projeto aqui de biogás interessante, com rentabilidade boa, mas eu acho que eu vou ficar com esse projeto solar que está aqui. Porque ele é mais seguro, tem mais segurança de mercado, me dá o mesmo retorno e cumpre os critérios que foram colocados para mim. Então, muita concorrência. Com tecnologias já consolidadas. E, então, o que a gente precisa hoje é falar muito sobre o entendimento e a viabilidade dessa tecnologia. Tem que ter um processo não elementar de comunicação, de informação de quais são as vantagens que o biogás tem, quais são as flexibilidades que ele oferece, quais são as vantagens que ele oferece, qual o mercado promissor que ele tem quando comparado com uma outra tecnologia que já está disponível e consolidada no mercado. Esse processo não é simples, eu volto a falar, e precisa ser vencido. Para finalizar, com 30 segundos ainda de fala, algumas mensagens finais, pessoal. Desculpa a correria, mas só temos 10 minutos aqui. Cuidado com o que vocês colocam na proposta. Não façam propostas e conversas com o mercado de busca de investidor com falta de informação. Não pense que isso é óbvio. Isso não é óbvio para quem não conhece o mercado. Coloca a experiência da sua equipe, coloca a experiência daquela tecnologia, coloca o tempo que aquela tecnologia já tem, os projetos que já deram certo, aquelas informações que foram colocadas mais cedo, o tamanho do mercado, a expectativa, o número de projetos, isso tudo é muito novo para quem está desenvolvendo. Bom, a escolha de um sócio. Tive a oportunidade de conversar com uma empresa. É melhor você ser sócio, ter alguém que traga dinheiro, que traga conhecimento, que traga acesso a investidores e ser dono de algo grande, compartilhado com alguém, ou você vai ser sempre dono de alguma coisa muito pequena, que nunca vai passar daquela empresa de ação regional que precisa crescer. Terceiro ponto, escolha bem seu sócio. Boas oportunidades dependem também de bons relacionamentos. Tem muito cara que só conversa com outro gestor porque conhece. Quem é do mercado financeiro sempre ouve, olha, a gente está muito interessado nesse fundo porque tal pessoa é o gestor daquele fundo. Ixi, já passei 1 minuto e 45, correndo aqui. Bom, quando a gente for fazer aquela questão ali também é muito importante. Adicione competências complementares à sua empresa. A gente vê muito, ontem nós tivemos a oportunidade de participar, assim, umas empresas muito dominadas por engenheiros. Está na hora de trazer contadores, financistas, pessoal de processo, tomar cuidado com a questão da imagem da empresa, do tempo de entrega. Estou acabando. Tempo. Tá. Por fim, pessoal, advogados. Quando fizerem um processo de negociação, de entrada de capital, de sócios, tenham um bom advogado com experiência junto com vocês. Errar na hora do contrato pode ser algo muito complicado, que vai trazer anos e anos de problemas para vocês. Correndo, acho que era isso, Leidiane. Obrigado, viu? Ótimo. Obrigada, Rodrigo. Acho que é um ponto muito importante, né? No momento que o setor de biogás vem crescendo e os negócios que vêm ocorrendo nesse setor vêm crescendo também em escala, em valores, em complexidade, a gente pensar e aproveitar essas dicas. Importante é o currículo de todos os palestrantes e contatos, o LinkedIn está disponível no site do evento, então acessem o site do evento, cliquem, adicionem eles no LinkedIn para fazer contato e tentar ter mais do que 10 minutos, né, Rodrigo? Eu gostaria de convidar, então, o Paulo Marques, do BRDE, para falar sobre financiamento para projetos de energias renováveis e inovação, que é muito importante.
10 minutinhos, Paulo, por favor. Yes. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, agradecer o convite da organização do evento, a Compagás, a Itaipu, parceiros. Vamos conversar hoje um pouco aqui sobre financiamento de projetos em energia, em biogás. E salientando aqui a fala anterior do Rodrigo aqui, projetos bem estruturados, tá, pessoal? São projetos que entram lá no banco com uma vantagem a mais. Tá? São projetos que passam por uma análise mais rápida, as chances de aprovação são maiores, tá? Então, o tempo que você gasta estruturando e colocando, dando as soluções em todas as etapas do processo, tá? Isso vai ser bem interessante porque vai ser analisado pelo banco de uma maneira muito mais positiva. O BRDE é um banco de desenvolvimento, tá? A nossa área de atuação é a região sul mais Mato Grosso do Sul. O banco faz parte do sistema de fomento aqui do estado do Paraná, juntamente com a Fomento Paraná e a Invest Paraná, que é a agência de promoção de investimentos aqui do estado. O banco trabalha com recursos de várias origens, tá? Esse funding, hoje, basicamente, ele é abarcado aí por essas instituições que estão aí, tá? Claro, temos recursos próprios também, mas hoje o BRDE é o maior agente financeiro do BNDES na região sul, tá? Cerca de 60% do recurso que a gente faz, o repasse hoje no banco, vem do BNDES. Quero salientar também a FINEP, tá? Que é financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia, em que o BRDE é o maior agente financeiro em repasse das linhas de inovação da FINEP. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje mais de 50% do recurso do país todo é o BRDE que canaliza. Tá? Fora isso, a gente tem também parceria com outros fundos, tá? Especialmente aqui o FCO em Mato Grosso do Sul, que também financia projetos em biogás e tem taxas bem interessantes. E alguns fundos de moeda estrangeira, tá? Que eu vou especificar um pouco mais lá para frente. O banco ele tem um programa específico de apoio à questão da energia sustentável. Então, acredito que aí há uns 7 anos já existe essa preocupação do banco em fomentar o setor, principalmente porque a energia, claro, existe uma demanda sempre crescente pela energia e a energia sustentável, especialmente aqui a questão do biogás, nos ajuda a equacionar um grave problema ambiental da região. Tá? Então, esse é um somatório de fatores da geração de energia e de você ter a equação para um problema ambiental que se apresenta aqui na região, especialmente na questão do dejeto suíno. Nesses últimos 5 anos, desde 2017 a 2021, o banco teve uma média aí na faixa de uns 400 milhões de reais em financiamentos nesse setor de energia renovável. Tá? Mas esse ano passado teve um crescimento assombroso. Tá? Foram 757 projetos em geração de energia em fontes renováveis, em quase 1 bilhão de reais em financiamentos. Tá? A gente dobrou a atuação no ano passado. Eu vou dizer para vocês que grande parte desse investimento veio de financiamentos para o setor fotovoltaico. Tá? Foi o grande boom aqui desses últimos 2 anos. Tá? Especificamente aí, na área de biogás, eu acredito que se chegar a 10% desse valor vai ser muito. Tá? Então, eu acredito que é um setor que a gente precisa ainda investir e o banco tem recurso para isso. Tá, pessoal?
Eu vou dar uma palhinha aí sobre as linhas de financiamento que o banco trabalha, tá? Bem resumidamente. A gente fica aí à disposição de todos aí para falar detalhes depois. Tá? O banco trabalha hoje com recursos externos da Agência Francesa, do Banco Europeu e do NDB, que é o Banco dos BRICS. Essas linhas financiam de 75%, no caso do banco do BEI, e até 100% dos projetos nas linhas da FD e 80% na linha do NDB. Tá? E as taxas são de 4,28 a 5,62, mais a variação da Euribor. Tá? A variação da Euribor está aí na faixa de 3,5% ao ano. Tá? Então são linhas com taxas bem interessantes, prazos que eu posso chegar até 20 anos com até 5 anos de carência. Tá? Nessas linhas, especificamente essa linha de 20 com 5 anos de carência é a linha do NDB. Tá? E financiamentos a partir de 500 mil, e o teto vai ser sob consulta, sob análise, dependendo da capacidade de pagamento do projeto, digamos, do grupo que está por trás desse projeto. Tá? Uma questão, essas linhas elas são todas em moeda estrangeira, tá? Então o contrato com o banco é feito em euros. Tá? Eu acredito que a questão cambial aí, ela se justifica bem pelo fato de a gente estar mexendo com energia, tá? Então, pessoal, eu acredito que o câmbio não assuste tanto aí nesse caso. Recursos de BNDES. Hoje que eu estou falando de recursos de BNDES, são recursos específicos aí para a questão da energia renovável. Hoje a gente tem, na linha do Fundo Clima, ainda existe recurso no subprograma Energias Renováveis. Tá? Ele financia 50% do projeto e a partir de 10 milhões. Isso aí eu vou ter que ter um projeto de pelo menos 20 milhões. Tá? É uma linha que tem taxa anual em torno de 5,5% fixa. Tá? Prazo de até 16 anos, com até 8 anos de carência. Essa linha é uma linha sob demanda, tá, pessoal? Então precisa consultar. Ela fica ativa até o final desse ano, tá? Mas eu preciso fazer uma consulta ao BNDES da questão da disponibilidade de recursos nessa linha. Segundo o BNDES, tá? Informações que temos aí quentes. A partir de julho a gente pode ter novidades aí para o setor. Tá? Então, havendo novidades, o banco vai estar disponibilizando essas novas linhas assim que elas estiverem disponíveis para o mercado. Recursos do BNDES, a gente também tem a questão do Plano Safra, aí é a questão de financiamento do agricultor e de cooperativas. Basicamente linhas da Inovagro e ABC+, com taxas entre 8,5% e 10,5%, prazos bem interessantes. A linha do ABC, do ABC eu posso financiar investimentos aí até 5 milhões e, se for um investimento coletivo, até 20 milhões. Tá? Lembrando que linhas de BNDES, tanto aquela anterior quanto essa, tá? Elas só financiam equipamentos nacionais. Tá? Aquelas linhas que eu comentei antes, com recurso externo, elas financiam equipamentos importados também. E aqui linhas de inovação. A gente pensa assim, não, mas linha de inovação, sim. Grande parte dos projetos aqui de biogás, eles têm um componente inovador. Eu posso financiar com linhas de inovação também. Temos um grande projeto aqui na região metropolitana de Curitiba, que foi financiado com parte dele com uma linha de inovação. Essas linhas financiam de 80% a 90% do projeto, com taxas bem interessantes, aí 4,24% a 5,58% mais TR. Tá? Prazo de 8 anos, 2 anos de carência e o valor máximo de 15 milhões por financiamento. Eu consigo atender com essas linhas empresas com faturamento até 300 milhões. Tá? Então, eventualmente, se existe um projeto de uma empresa com faturamento maior ou que tem uma demanda maior que 15 milhões, você pode procurar direto a FINEP.
Tá? Pode vir me procurar, eu faço o encaminhamento do contato na FINEP para eventuais dúvidas e encaminhamento do projeto. O banco trabalha com recursos da Sudeco também, o FDCO e o FDCO, linhas bem interessantes para a região especificamente de Mato Grosso do Sul. Essas linhas, na verdade, financiam o Centro-Oeste todo, tá? Mas o banco só opera em Mato Grosso do Sul. Tá? São taxas bem interessantes. O FCO eu consigo atender até 10 milhões, está errado ali, é 15, está escrito 15, mas é 10. Tá? E o FDCO eu consigo financiar a partir de 20 milhões. É isso aí, pessoal. Então, estão meus dados de contato, fico à disposição de todo mundo. Pessoal, aqui todo mundo tem os meus dados de contato, seja por e-mail, por WhatsApp, telefone. Fico à disposição de todos para tirar dúvidas depois, tá? Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Acho que o ponto é entender exatamente essas linhas possíveis, né? E acho que é muito interessante, Paulo. Obrigada. Depois teremos perguntas. Pessoal, no final do bloco de vocês tem as fichas para vocês fazerem perguntas, já anotarem e depois deixarem com a equipe que vai coletar para quase 3 décadas, nós tomamos a convido nossa. Vinícius José Rocha, do Fomento Paraná, para falar sobre Fomento Paraná, linhas de crédito para empresas processando materiais orgânicos de forma responsável e segura. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui podendo explanar um pouquinho sobre a Fomento Paraná. Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, cada brasileiro produz em média 379,2 quilos de resíduos por ano. Só pode existir uma instituição dessa por estado. Nesse contexto, assumimos a responsabilidade perante nossos clientes e parceiros de melhorar sua eficiência produtiva e auxiliar no cumprimento da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, o modelo de atuação da Fomento Paraná, como que nós somos o empreendedor que está lá na ponta consegue ter acesso às nossas linhas? Nossa sede está localizada em Estrela, no Rio Grande do Sul, em uma área de 17 hectares, próximo à BR-386, o que permite fácil acesso a veículos das mais diferentes dimensões. A empresa ainda possui unidades em Almirante Tamandaré do Sul e Cristal, para atender toda a demanda de forma rápida e qualificada. Você procura um correspondente e ele vai oferecer o mesmo serviço. Nossa operação permite produzir 570 toneladas por dia de fertilizante orgânico, então, a forma de acessar mais de 1.100 toneladas diariamente. Tanto correspondentes como agentes de crédito. Então, você entra no teu município, vê se você conhece lá algum correspondente que tem afinidade e pode acessar dessa forma também. Vamos lá. Produtos do crédito na Fomento Paraná. Então, uma coisa um pouco padrão. Capital de giro, dinheiro para inovação, investimento fixo, aquisição de máquinas e veículos, energia renovável. Então, esse é o portfólio de linhas de crédito que nós vamos encontrar. Independente do fund ou da origem do dinheiro, esse seria o cardápio de uso, mais ou menos, do dinheiro que está disponível na Fomento Paraná. Então, é uma infinidade, a gente consegue, principalmente agora, falando muito em inovação, que a gente vai chegar na frente lá e vamos poder falar. Microcrédito é uma página para a gente ter noção de como a Fomento trabalha, pulverizando dinheiro no estado do Paraná, são as taxas, hoje a gente tem essa taxa de 0,95 e 1,10, a diferença do Banco da Mulher já vou apresentar, mas isso seria para pequenas operações, até R$20 mil. Que em grande número de quantidades de operações é onde a Fomento Paraná faz muita coisa. Banco da Mulher Paranaense, crédito para a mulher empreendedora seguir em frente. O governo do estado do Paraná, na nova gestão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, lançou esse programa que estava no plano de governo, que é através do Banco da Mulher, e temos o Banco do Empreendedor também, fazer uma equalização dos juros nas linhas de crédito para a mulher empreendedora. Isso é um incentivo. No Banco da Mulher, por exemplo, algumas linhas que estavam disponíveis no Fundo Clima ou alguma outra, porventura, venha poder usar,
o governo do estado paga para a mulher empreendedora 7 pontos percentuais ao ano. Então, se a linha de crédito custa 10 ao ano, o governo do estado entra pagando 3 e aquela empreendedora, ela paga apenas o restante. Então, tanto para o Banco do Empreendedor como para o Banco da Mulher, é uma forma de incentivo à empreendedora paranaense. Então, essa é uma linha que a gente pode falar que um resultado ótimo. A gente já fez mais de 16 mil operações com o Banco da Mulher, em operações de R$1.000 a R$500 mil. Ela basicamente é para projeto de investimento, né, incentivando os pequenos negócios das mulheres empreendedoras. E aí o grande pulo do gato, vamos dizer assim, é a taxa de juro reduzida. Então, se a gente pegar 7 pontos percentuais na taxa anual, é muita coisa. Então, é um grande incentivo. Hoje a gente, no microcrédito, por exemplo, quase 60% do dinheiro liberado é para mulheres empreendedoras. Então, surtiu um grande efeito na economia do estado do Paraná, principalmente para as mulheres empreendedoras. Vamos lá, daí segmentando Fomento Energia, né, a gente pode falar de duas coisas. Fomento Energia é um crédito para energia renovável, que a gente hoje utiliza dinheiro do BNDES, dinheiro da CAF, recurso próprio, que é uma das opções que a gente tem disponível hoje. E também a Finame Baixo Carbono, que é onde a gente pode usar os recursos do BNDES para ofertar para o público do biogás e da biomassa, da fotovoltaica. Todas essas soluções de energia renovável estão englobadas nessas duas linhas. Elas, da mesma forma, elas podem contar com projetos de investimento até 500 mil com subsídio, né, do Banco do Empreendedor e do Banco da Mulher. Fomento Energia, então, aquisição e instalação de sistema de geração de energia elétrica, fotovoltaica, eólica ou biomassa, ou seja, tudo que a gente fala de energia renovável é passível de utilizar essa linha. E aqui algumas condições: prazo até 48 meses, 3 meses de carência e desconto na taxa para micro e pequena empresa. Então, Banco da Mulher e Banco do Empreendedor, ele tem esse subsídio do governo do estado até a pequena empresa, faturamento até 4,8 milhões por ano. Então, nessas linhas que utilizam subsídios, enquadrando nessa condição, ela tem essa taxa de juro reduzida. Micro e pequena empresa, basicamente. Então, até 500 mil reais, micro e pequena empresa, nacional ou importado. Então, aqui a gente, nessa linha, a gente fala dos importados também. Finame Baixo Carbono também, basicamente, é a mesma coisa, financiar biomassa, biodigestor e equipamentos com menores índices de eficiência energética. Então, a gente falou bastante hoje aqui, durante o dia, né? Foi colocado bastante coisa nesse sentido. Então, é mais uma linha que a gente pode utilizar, também a equalização do governo do estado, para ofertar para os empreendedores do estado do Paraná. Peculiaridades da linha, todos os portes, crédito até 17 milhões, a Fomento Paraná, a gente se complementa, como o Paulo colocou, o Sistema Paranaense de Fomento, a Invest Paraná, Fomento Paraná e BRDE, então a gente se complementa. O BRDE é acostumado a fazer operações maiores, 50, 100 milhões, acho que a partir de 300, né, Paulo, alguma coisa assim. A Fomento Paraná, ela atua complementando, atua abaixo dos 17 milhões. Equipamentos novos, nacionais. Taxas hoje a gente trabalha com 4,48 ao ano, mais algum indexador que venha a ter, né? Depende da linha que a gente usa e a finalidade. E também tem o desconto na taxa para as micro e pequena empresa. Garantias, como a gente fala no setor financeiro, né, o crédito é acreditar, então a gente acredita que vai dar certo, mas não prosperando, a gente também tem hoje possibilidades. Caiu-se aquela ideia de que só tem crédito quem tem uma garantia real boa. Hoje nós trabalhamos com fundo garantidor do investimento do FGI, sociedade garantidora de crédito, garantia real, ela, apesar de não ser exclusiva, ela ainda é utilizada, e aval de terceiros. E algumas possibilidades de usar o equipamento financiável. Porém, uma particularidade é que em muitos desses projetos estruturados o equipamento é feito para aquele projeto. Então, nós como instituição não conseguimos ver liquidez naquele projeto, até para a gente, né, se pensar em tiver aqui alguma execução, alguma coisa, é um projeto geralmente feito com as especificidades. Então, para a gente também não conseguimos olhar muito.
complicado. O InovaCred. O Paulo já falou das linhas da FINEP e do InovaCred. Em projetos de inovação no estado do Paraná, agora a gente está trabalhando muito forte com essa linha, com o SEBRAE, talvez o Emerson até comente sobre isso. Hoje, as linhas da FINEP operadas pela Fomento Paraná, elas terão a gente faz o crédito para inovação de uma forma inovadora. Então, o governo do estado, através de equalização, as linhas da InovaCred para projetos de inovação. O que é projeto de inovação? Fez alguma coisa diferente, não é assim o crédito para quê, o que você vai comprar, o que você vai fazer, é como você vai fazer aquela inovação no teu negócio. Então, a gente atua muito forte com as linhas do InovaCred e vem novidade por aí que o SEBRAE, na nossa parceria, está desenhando também. Para cá, né? Então, as linhas de inovação da FINEP tem que ter projeto de inovação, histórico, máquina, equipamento, capital de giro, e o crédito vai até 15 milhões e para todos os portes. Aqui pode ser financiado até 100% do projeto. E aí, complementando o que eu estava falando, a taxa é a partir de 4% ao ano mais a TR. Isso fica um juro muito baixo. E o que o governo do estado vai fazer a partir de maio, junho, a gente vai poder começar a operar? O governo do estado vai pagar esse restante até 5 pontos ao ano, vai ter uma equalização. Então, as linhas da FINEP na Fomento Paraná, elas vão ser juro zero. Então, isso foi um programa lançado essa semana passada pelo governador e a gente vai começar a operar aí maio, junho, já deve estar pronto para operar. Esse é o FIME, né? Através do Fundo de Equalização das Micro e Pequenas Empresas, que vai ser possível que esse mecanismo de equalização de juros esteja, né, disponível para todos os empreendedores. Acho que ficamos por aqui. Então, estão os nossos contatos, estaremos aqui, estou acompanhado do meu colega Luciano, a gente vai estar pelo evento, porque assim como foi colocado, o setor é um setor que está em franca expansão e nós também temos total interesse, o governador nos demanda, o presidente nos demanda que a gente esteja atento a todo o movimento do setor, como o Nicolas colocou pela manhã. É um setor que, né, precisa gerar riqueza, gerar negócio no estado do Paraná e nós queremos estar junto e aprendendo também com o setor. Então, muito obrigado. Obrigada, Vinícius. Uma ótima apresentação. Já tenho perguntas aqui para vocês. Emerson Ribeiro Lourenço do SEBRAE e Gabriel Kropsch, da Biogás, vão falar agora sobre o mecanismo de fomento da cadeia do biogás e acesso dos pequenos negócios à tecnologia. Fiquem à vontade, vocês têm 10 minutos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Como vocês já viram, a gente vai fazer uma dinâmica diferente aqui, né? A gente dividiu essa apresentação junto com o Gabriel aqui da Biogás. E o que o SEBRAE tem a ver com isso, né? Com a pauta Biogás, o SEBRAE pensa muito fortemente a questão do empreendedorismo. E quando nós falamos de empreendedorismo, nós estamos trabalhando com sonhos e necessidades de pessoas, né? Um dado muito importante antes de iniciar minha fala aqui é que no ano de 2020 foi o ano que mais abriu empresas no Paraná, né? E fazendo uma reflexão sobre isso, foi o ano da pandemia. E esse ano de pandemia foi o ano que abriu empresa e, ao mesmo tempo, em 2021, foi o ano que mais fechou empresas, né? Por quê? Porque muitas pessoas abriram por necessidade. Abrindo por necessidade, elas não têm conhecimento sobre a cultura empreendedora, sobre empreendedorismo. E isso faz com que gere uma dificuldade no mercado. Então, é importante nós tratarmos as micro e pequenas empresas com equidade e não com igualdade, né? Para realmente elas terem condições de competitividade dentro do mercado. E trazendo a pauta inovação, trazendo a pauta biogás aqui especificamente, a gente vem falar um pouquinho sobre o programa SEBRAE-TEC, que é um programa voltado à inovação e tecnologia e é um programa que subsidia até 70% de projetos voltados à inovação e tecnologia e efetivamente tem toda a expertise da pauta aqui que a gente está acompanhando do biogás, né? E notícia de primeira mão, né, Gabriel? Um spoiler aqui para vocês. O SEBRAE Nacional, em parceria com a Biogás, a gente está fazendo esse SEBRAE-TEC expandir na pauta de biogás, né? Porque a gente vê vários gargalos. E quando a gente vê gargalos na pauta de biogás, automaticamente gera-se oportunidades. O que quer dizer isso? A gente sabe das dificuldades na questão de políticas públicas, de uma mão de obra qualificada que entenda todo o processo de como que funciona uma planta de biogás,
Da questão do crédito mesmo, né? É muito fácil alguém chegar numa instituição financeira e falar: eu quero implantar uma usina de biogás na minha propriedade. A instituição financeira, muitas vezes, o agente que está lá na ponta, ele não sabe especificamente o que é uma usina de biogás, né? Nós temos que simplificar, muitas vezes, a nossa fala. E esse é um mecanismo que, né, claro, né, a gente não vai resolver tudo, né, Gabriel, que é muito amplo o biogás, mas a gente quer dar essa expansão e é através do programa Sebrae Tech. O que compõe o programa Sebrae Tech especificamente, né, pessoal? Ele tem já algumas áreas que nós podemos ofertar para você, seja um potencial fornecedor dessas consultorias, ou para você que talvez esteja acompanhando, é produtor rural, tem um restaurante, um hotel, enfim, você também pode usufruir desse Sebrae Tech. Então, nós temos consultoria para aproveitamento de biomassa, nós temos consultoria para implantação de biodigestores, gestão de influentes líquidos, enfim, nós temos uma gama de portfólios que não é especificamente o Sebrae que presta essa consultoria, mas sim o Sebrae contrata empresas especializadas nessa temática para fornecer esse tipo de atendimento para vocês, né? E aqui eu trago um case do Paraná que a gente teve aí, e eu quero agradecer de primeira mão, né, o Felipe da CI Biogás, a Dayana, a Aline e a Maiara, que foram as pessoas que, vamos dizer assim, que eu tive mais contato aí nesse projeto. Como que funcionou esse programa Sebrae Tech? A Associação Comercial de Ponta Grossa, ela... Deixa eu voltar um pouquinho a minha fala, né? O Sebrae Tech, o Sebrae subsidia 70%, os outros 30% é a instituição que tem interesse na temática, né? E não necessariamente precisa ser o beneficiador fim, ou seja, vamos supor que tem vários produtores rurais que talvez não tenham condições nem de, né, pagar esses 30%. Nós podemos ter um patrocinador desses 30%. No caso de Ponta Grossa, foi a Associação Comercial que ela patrocinou esses outros 30% para essas 14 unidades de demonstração que têm um potencial de uso do biogás, né? E o que ela queria saber com isso especificamente? O quanto de possível gerador de biogás essas unidades poderiam fazer, e aí vem toda uma questão de modelagem de negócio. Se seria um modelo de cluster, se um só gerador seria possível instalar uma usina de biogás, e assim sucessivamente, né? E era um intuito de sensibilização dessas 14 unidades. Então, a Associação Comercial, ela efetivamente aportou um recurso com o intuito de sensibilizar esses potenciais geradores de biogás, de biometano, né? Falando especificamente do programa Sebrae Tech, como que ele funciona? Ele é basicamente dividido em 3 etapas. A primeira etapa, a empresa procura o Sebrae, escutou alguma notícia, alguma coisa sobre a temática Sebrae Tech, ela quer saber como é que funciona. O Sebrae explica essa condição, explica o que encaixa e o que não encaixa especificamente no Sebrae Tech, e efetivamente começa o que a gente chama de fazer um match, né? Ou seja, nós temos o fornecedor do conhecimento e nós temos a pessoa que quer adquirir esse conhecimento. Então, e não é tão simples assim, né, pessoal? Tem um prazo que nós inserimos essa proposta no sistema, tem um período que esse fornecedor entra em contato direto com o cliente final para entender um pouquinho melhor a demanda, né? Porque não é só mandando um e-mail para o fornecedor que vocês vão conseguir entender todo esse modelo. Então, vocês marcam conversa, uma visita, alguma coisa assim para entender a fundo qual que é a real necessidade do cliente, até para você, fornecedor, conseguir mensurar quanto custa isso, né? Quanto de investimento esse cliente talvez tenha que fazer. Feito esse alinhamento, esse diagnóstico, a gente entra efetivamente na fase 3, que é o desenvolvimento do projeto, quanto tempo que isso vai levar, né, quantas pessoas na equipe você vai ter que envolver para fazer aquela entrega efetiva para o fornecedor que tem esse interesse. Aqui nós temos as fichas técnicas de como que funciona, um exemplo, né, de consultoria para implantação de biodigestores. Então lá tem tudo exemplificado, o que encaixa, o que necessita, o que compõe especificamente essa pauta aqui na questão do Sebrae Tech, para vocês saberem como se tornar um prestador de serviço Sebrae Tech. Toda e qualquer empresa pode ser um fornecedor, não tem um período, tá? Então vocês podem acessar o site datasebrae.com.br/Sebrae Tech. Vocês podem se credenciar em todo e qualquer estado para prestar a sua consultoria, né, na pauta de biogás especificamente.
E eu quero reforçar uma questão, não é licitação, tá, pessoal? Às vezes o pessoal se confunde, o Sebrae é um ente público e ele é uma entidade privada. Então, vamos dizer que tem várias empresas credenciadas na pauta de consultoria de biodigestores. Essa proposta vai para as 3, 4 empresas que estão habilitadas nessa atividade e elas entram em contato com o cliente e a proposta que ganha é de menor valor efetivamente. Mas não há uma licitação especificamente, sim só um credenciamento de vocês na plataforma. Se vocês têm interesse, pessoal, de serem parceiros nesse trabalho, tem um QR Code aqui que vocês podem escanear e preencher um formulário, porque nós temos um período curto aqui, né, Lidiane, para falar, e aqui é o nosso pontapé inicial nessa proposta. Nós queremos dar um encaminhamento dessa primeira apresentação que a gente está fazendo para vocês. Então, se vocês têm interesse em fornecer o conhecimento que vocês têm, né, a expertise que vocês têm na pauta de biogás, podem preencher o formulário, né, que ele vai ficar disponível aí também, tem, né, no site depois para vocês conferirem como preencher. E cada estado tem um site, né? Então, do Paraná, especificamente, é esse sebraepr.com.br/sebraetech e o e-mail para vocês entenderem mais um pouquinho, tá? Aqui está o meu contato e do Gabriel, já estou antecipando, Gabriel. Se caso vocês queiram conversar conosco depois do evento, alguma coisa assim, porque é tão rápido que às vezes a gente não consegue passar em detalhes, né? Mas eu já vou chamar o Gabriel aqui para ele fazer o fecha, né, de toda essa estratégia que a gente tem com a biogás. Obrigado, pessoal. Valeu, Emerson. O meu é bem rápido. Pessoal, assim, a gente está muito entusiasmado com essa parceria com o Sebraetech, com o Sebrae. E eu faço um gancho, inclusive, com uma coisa que o Rodrigo e o Paulo falaram, né? Assim, se chegar no banco com um projeto estruturado, com um bom projeto, tem financiamento. O que é um bom projeto? O que é um projeto estruturado? Assim, o produtor tem o resíduo, mas ele não tem a tecnologia e não tem o financiamento. Não foi isso? Eu diria o seguinte: a tecnologia e o financiamento são a mesma coisa. Por um motivo muito simples. Não adianta a gente querer fazer um projeto de biogás, porque o biogás é muito bacana, e porque é verde, porque é descarbonização. Não adianta. Sem tecnologia, esse projeto não vai para frente. Por 3 fatores. Primeiro, a tecnologia ela vai dar produtividade ao projeto. A gente cansa de ver vários projetos com baixíssima produtividade de biogás, o volume de biogás sendo produzido. Mas não é só o volume que sofre. O segundo fator é a confiabilidade desse projeto. Ou seja, funciona 10 horas por dia, 15 horas por dia, depois não funciona. Um dia funciona, o outro não funciona. Não adianta, não vai conseguir financiamento em banco nenhum. Por mais barato, nem a juro zero, o projeto não vai ficar de pé. E o terceiro fator é a qualidade desse biogás, a qualidade, seja para a geração da energia elétrica, a qualidade da produção de biometano. Esses 3 fatores, a regularidade, o volume e a qualidade, eles vão se traduzir em valor, vão se traduzir em acesso a um mercado comprador qualificado. E isso é dinheiro, é faturamento, é receita recorrente. E é isso que o banco quer, a garantia da receita recorrente, que o projeto vai conseguir pagar o financiamento. Então não adianta a gente fazer nada disso se a gente não puder dar essa garantia. Essa garantia ela vem exclusivamente a partir da tecnologia. Mas como levar essa tecnologia para o produtor rural, seja ele pequeno ou grande? A ideia da parceria com o Sebrae é exatamente essa, dar acesso através de uma plataforma. Todo mundo hoje sabe o que é uma plataforma, né? Igual o Uber, né? Então, só que por que o Uber funciona? Por que o iFood funciona? Por que o Airbnb funciona? Para funcionar, tem que ter muito motorista. Tendo muito motorista, vai ter muita gente querendo usar o Uber. E tendo muita gente querendo usar, vai ter mais motorista. E é assim que funciona qualquer sistema de plataforma no mundo todo. No caso da plataforma do Sebrae, nós vamos ter muitas empresas qualificadas, provedoras de equipamentos e de tecnologias, para dar essa consultoria, e isso certamente vai gerar interesse de produtores e de patrocinadores que tenham interesse nesse conhecimento. E a plataforma, ela mesmo vai se alimentando e ela vai crescendo. Então, eu tenho certeza que vai ser um projeto de enorme sucesso para trazer essa tecnologia para empresas e produtores que hoje realmente não têm acesso à tecnologia.
Então, esse é o objetivo. A associação está à disposição de quem tiver interesse em entender melhor e conhecer, da mesma forma que eu tenho certeza que o Sebrae também. Então, só quero agradecer ao convite da organização e agradecer a parceria com o Sebrae pela oportunidade de estar mostrando isso aqui para vocês. Muito obrigado. Tá ótimo. Obrigada, Gabriel e Emerson, né? A Juliana estava por vir, não pôde vir, e aí o Emerson veio representando o Sebrae, agradecemos, acho que é uma ótima iniciativa, parabéns. Agora eu convido então o nosso quinto palestrante, o sexto, né? O Luciano Figueiredo, do Instituto Totum, para falar sobre entendendo os ativos ambientais do biogás, CBio, GasRec e AIREC. Fique à vontade, você tem 15 minutos. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a oportunidade, o convite e o tempo adicional, né, 15 minutos, acabei ganhando um tempinho a mais aí para falar. Vou tentar dar uma boa resumida, porque eu acho que o assunto ele demandaria muito mais de 15 minutos, né, então vou tentar resumir aqui, passar um overview sobre todos esses ativos que hoje têm relação com a cadeia do biogás e do biometano. E depois, né, qualquer coisa, enfim, a gente vai voltar à disposição, o meu contato, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre. Então, começar aqui mais para falar... Opa, passei reto. Aqui. Sobre quem que é o Totum, né? Então, muita gente pergunta, tá, né? Vocês fazem isso por quê? De onde vocês vêm? O que vocês fizeram? Então, o Totum, na sua essência, é uma certificadora. A gente atuou durante muitos anos aí com base no Inmetro, tanto o ISO 9001, quanto verificação de gás de efeito estufa, quanto outras certificações, como de produtos e de pessoas, além de sermos acreditados, né, pela ANP, como uma firma inspetora para o processo do RenovaBio, que eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o CBio também, e também na parte, né, outras acreditações, uma delas, né, com o pessoal do Climate Bond Standard, né, para fazer a parte de emissão de títulos verdes aqui no Brasil. Então, às vezes, projetos, né, financiados que vocês queiram, né, ter uma diferenciação em relação à emissão do título, eles podem ser verificados como verdes e ter essa acreditação. E com base nisso, o Totum, ele, né, além dessas acreditações, a gente foi se especializando muito em fazer projetos de autorregulamentação. Então, o que seriam isso, né? Seriam projetos onde você tem uma demanda específica de uma associação, de um setor do mercado, onde eles querem fazer uma diferenciação, querem valorizar algum setor, uma questão específica. E com base nisso, a gente, né, ao longo desses anos todos, a gente tem mais aí de 16 anos de história em relação a isso. Eu, né, estou no Totum 10 anos à frente de alguns projetos de autorregulamentação. Foi onde surgiu o primeiro projeto aí, né, que eu vou falar hoje, que são os certificados de energia renovável. Tá, então trouxe poucos slides aqui, até por causa do tempo, né? Então os certificados eles surgiram a partir de uma junção da Abeeólica Bragel para tentar fomentar, entender o que a gente poderia fazer de diferente para fomentar as energias renováveis no Brasil. A gente olhava um cenário onde os projetos de crédito de carbono, né, para energias renováveis já estavam praticamente esgotados, você não tinha novos projetos sendo aprovados. E aí a gente foi estudar o mercado internacional e a gente encontrou, né, o que seriam os certificados de energia renovável no mercado norte-americano e o que seriam as garantias de origem no mercado europeu. A gente falou, bom, apresentamos, né, a Abeeólica Bragel, por que não a gente trazer isso para o Brasil, olhando para todas as fontes, né, que aqui nós temos. Então, né, desde hídricas, eólicas, solares, inclusive o pessoal de biomassa e biogás. Então, lá em 2012 para 2013, a gente lançou esse programa, né, de certificação de energia renovável. E a gente foi lapidando, né, o programa até 2016, que foi quando uma entidade internacional chamada de AIREC Foundation nos procurou aqui no Brasil, uma vez que a gente já fazia, né, um trabalho aqui com empresas locais para instituir, né, o programa de certificação deles aqui no Brasil. Tá, então foi de 2016 para cá que o programa ganhou uma nova roupagem, ganhou uma acreditação internacional e mudou um pouquinho, né? Então a gente era muito mais fácil o programa ser aceito por empresas, né? Por quê? Porque qual que é o objetivo final, né, da certificação da energia? É o cliente final poder fazer uma alegação do consumo de energia 100% renovável, do consumo de energia renovável. Então, uma vez, né, que você coloca a energia no grid, ela se distribui, você não tem um controle dela, muitas vezes você tem um contrato, né, de energia solar e você está à noite produzindo e, né, tudo bem, né, o sistema se compensa no final do dia. O certificado veio para agregar essa chancela a mais e mudar a forma que a empresa iria reportar.
consequentemente, muitas vezes, reduzindo as suas emissões de CO2, olhando para essa parte do consumo de energia elétrica. Então, por mais que o Brasil tenha, né, aí uma matriz muito renovável, a gente sabe que ainda tem fósseis, né, algumas fósseis operando no grid. Então, para você conseguir fazer o claim correto dessas alegações, você usa o certificado de energia renovável para fazer o reporte da melhor maneira possível. Tá? E aí, especificamente para, né, o setor aqui, né, de vocês, que vocês envolvem, né, o setor de biogás e biometano envolve diversos momentos, diversos processos. O AirRec, ele vem principalmente na parte do uso do biogás para a produção de energia elétrica. Né? Então, às vezes você tem ali uma operação que já está produzindo energia, né? Então você já está ali, né, operando, já está em funcionamento, você tem sim a possibilidade de emitir um AirRec. E aí aumentar, né? Você tem um adicional ali para o trabalho que você já faz. Por esse ciclo, né, por essa redução, né, de emissão, vamos dizer assim, que você está contribuindo para o grid. Tá, então o AirRec ele entra aí como um atributo ambiental, né, que hoje em dia muita gente tem falado de atributo ambiental. Então ele entra como voltado para energia específico para essa questão. Tá, então dependente aí do tipo, né, de insumo que você usa, a partir da energia que você gera, você tem a possibilidade de emitir esse certificado. Tá, e como eu falei aqui, vou, né, tentar fazer um resumo amplo de tudo. Lógico, tem um processo de certificação, né, então tem todo um custo, processo, prazos, mas acho que isso depois, né, quem for tiver interesse, a gente vai aprofundando um pouco mais. E aí, só para, né, trazer aqui um pouco dos números, né, do programa. Então vocês veem aí que, né, já é um programa muito mais consolidado. A gente já tem aí N usinas eólicas, né, olhando ali para a biomassa, a gente tem 27, sendo que algumas delas são usinas de biogás que produzem e emitem AirRec hoje já. Então a gente já tem algumas usinas aí em funcionamento que estão, né, negociando esses ativos no mercado. E em número de emissões, então, voltando lá, né, o que é o AirRec? Né? O AirRec equivale a 1 MWh de energia gerada, né, e consequentemente 1 MWh de energia consumida. Então quando a gente olha, a gente teve só no ano passado 21, né, quase 22 milhões de MWh que foram chancelados com essa certificação e foram transacionados dentro do mercado brasileiro. Tá, então esse ano aqui a gente já está chegando a 18 milhões, para vocês terem uma ideia. Então aí, né, em praticamente 30 dias a gente já passou aí os 11 milhões rapidamente. Então já é um programa consolidado, é um programa que funciona e é um adicional muitas vezes para quem tem aquela produção de biogás e fala, poxa, né, eu consigo fomentar mais, ter um retorno mais rápido do meu investimento e assim por diante. E aí, talvez aqui é o segundo ponto de mais interesse aqui de grande parte do pessoal. A gente já trabalhando com a AirRec, a gente começou a perceber uma demanda que surgia do mercado de, olha, legal, para minha energia aqui já tem um programa que me justifica, que me atende, porém eu também estou aqui ligado no gasoduto, eu também tenho um consumo de gás. Existe algum instrumento que consiga, né, me ajudar a fazer o mesmo tipo de claim que eu tenho para energia, só que para o gás? Então, lá em 2018 para 2019, a gente começou a perceber, aumentando, né, o pessoal comentando, empresas falando sobre. Então a gente falou, vamos tentar estudar também, né, então vamos voltar a estudar o que existe no mundo em relação a isso. E aí a gente, novamente, né, olhando para os mercados mais evoluídos, vamos dizer assim, a gente olhou para o mercado norte-americano, o mercado europeu, a gente percebeu que ali já tinha alguns trabalhos sendo feitos voltados para isso, por mais que muito menores se comparado com a energia. Então a gente falou, não, por que não a gente, né, juntar aqui no Brasil, conversar com várias, né, empresas de vários setores aqui voltados para essa parte de biogás e biometano e desenvolver alguma coisa específica para esse mercado também, para a parte de gás. Né? Então seria um trabalho muito parecido aí que a gente fez para energia, porém a diferença é que você está falando de um outro tipo de emissão. Enquanto energia, você fala de escopo 2, você fala de energia elétrica, de consumo de energia, o gás já está falando de outro escopo, né, que é o escopo 1, então a sua queima direta, a sua emissão direta. Tá? Então, na época até, a gente já começou as tratativas com o pessoal da Biogás, a Lidiane apoiou muita gente para entender também esse mercado, né, de gás em si, né, que é umas questões muito técnicas, muito diferentes em relação à energia. E foi aí que a gente lançou o que a gente chama hoje de GasRec. Tá? Então, um programa de certificação para qualquer produtor aí que tenha, né, uma operação de produção de biogás ou biometano. Tá? Então, no caso do GasRec, tanto biogás queimado para produção de calor ou biometano queimado para produção de calor, quanto biometano injetado no duto, né, eles podem ser elegíveis para certificação, eles podem ser elegíveis para emissão de GasRec. Lógico, aí a gente tem um monte, né, de variáveis aí que a gente tem que considerar. Aí no momento da auditoria a gente vai avaliar toda essa questão. Né, então, hoje a gente tem, né, já no programa também 2 empresas. Então, a gente tem o pessoal da Ecoagro, com a produção de biogás e queima para geração de calor, e o pessoal da MDC, da GNR Fortaleza, que certificaram, né, a planta que eles têm ali, que está produzindo biometano e injetando na rede. Tá? E aí, lógico, né, no GasRec,
a principal diferença entre esses dois, né, o biogás e o biometano, vai ser principalmente que a gente, né, tem que equalizar os dois, né? Então, diferente de olhar para normal metro cúbico, que vai variar muito, né, biogás e biometano, a gente olha aqui para milhão de BTU. Então, a gente faz uma equivalência né, de todos os gases aí para milhão de BTU para você ter uma moeda igual de troca, porque senão não faria muito sentido, né? Biogás vai ter muito mais normalmente do que o biometano, se olhar só para normal metro cúbico. Então, a gente aplicou essa metodologia para conseguir equalizar essa conta, tá? E aí, novamente, né, dentro desse processo todo, você vai ter, né, a certificação normalmente para onde, né? Para a produção do biometano ou ali para o processo de queima e geração de calor. Aqui especificamente, né, eu trouxe a questão do biometano porque ele tende a resolver às vezes um problema que muita empresa tem, né, de conseguir fazer aquele consumo de gás em um gasoduto onde ele não consegue ter rastreabilidade e depois usar uma certificação para falar, olha, né, eu tenho um atributo que dá origem aqui para o gás que eu consumir. Que esse gás ele não é um gás fóssil, sim um gás renovável, consequentemente reduzir as suas emissões de escopo 1. Tá? Então aqui um exemplinho, então a gente tem, né, muitas vezes um gasoduto, como o caso do pessoal da GNR Fortaleza e MDC, no gasoduto você mistura as moléculas, consequentemente você usa uma certificação para fazer o que a gente chama, né, um processinho de book and claim, para fazer a alegação da melhor maneira possível. Tá? E aí, como comentei no começo, né, nós também somos... Então, acho que não é só fechando ali, né, o GasRec, então acho que ele, né, como o IREC, ele é um adicional também que você vai ter, né, no seu processo. Então, muitas vezes você tem toda a parte de investimento, toda a parte de arcabouço, você faz o investimento, faz o processo, no final você ainda consegue um atributo a mais, né, tanto para a parte de energia quanto para a parte de gás, né, olhando para quê? Para você ter, né, o fomento, para você fomentar mais esse mercado, para você estimular mais esse mercado a crescer. Porque a gente sabe que quanto mais estímulo você tiver, mais o mercado vai se desenvolver, vai crescer, vai, né, oferecer novas soluções. E aí, dentro, né, desses ativos todos, muitas vezes você vai ter a questão do RenovaBio. O RenovaBio, né, ele não vai ser elegível, né, para toda a realidade, né, do mercado de biogás e biometano. Né, então ele é um programa aí do governo federal, ele tem alguns processos muito mais controlados, uma calculadora específica, toda uma metodologia específica, e ele é, né, especificamente voltado aqui para o mercado brasileiro. Né, então, diferente do IREC, do GasRec, a gente já está olhando para o mercado internacional, olhando para players, né, de fora que aceitem esse tipo de certificação, que aceitem a compra desse ativo, até como foi o caso da Heineken, né, que adquiriu aí algumas semanas atrás um volume considerável de GasRec do pessoal da MDC e da GNR Fortaleza. O RenovaBio não, né, ele é um programa aqui nacional, porém é um programa posso dizer, de grande sucesso aqui, né, do governo. Porém, ele é um programa que ele está sempre fazendo uma equivalência à tonelada de CO2. Né? Então, aqui no nosso conceito, né, são instrumentos diferentes para narrativas diferentes. Né? Então, enquanto você tem um IREC e um GasRec olhando para uma rastreabilidade de uma produção de energia ou uma produção de gás renovável, o RenovaBio está falando uma comparação, né, entre combustíveis renováveis e combustíveis fósseis, de acordo com a intensidade, com a diferença de intensidade entre eles, para cada volume, né, desse combustível, né, desse biocombustível, você pode ter direito a emitir o que eles chamam de CBIO. Tá, então aí para alguns projetos isso pode ser muito interessante, porque o CBIO hoje é negociado na B3, ele tem, né, todo o seu valor de mercado, então tem que ser isso também avaliado dentro do projeto de vocês, se isso faz sentido ou não, se faz sentido ter uma certificação ou não, e se for o caso sim, é um instrumento a mais que vocês podem considerar no processo de vocês, que vocês podem levar isso em consideração na hora de fazer o projeto, né, na hora de estruturar o projeto e talvez levar ele para frente considerando uma receita adicional também do RenovaBio. E por fim, eu trouxe aqui só, né, a questão, muita gente pergunta, né, de crédito de carbono, né, como é que funciona, o mercado existe, não existe, né, como é que ele está? O TOTO em si não é uma certificadora, né, de projetos de carbono. Porém, acho importante trazer nesse momento o crédito de carbono, por quê? Porque muita gente tem dúvida de como é, né, se existe, se não existe, como que vai. Projetos de crédito de carbono normalmente são projetos bem mais complexos, porque eles vão envolver uma questão, né, chamada de adicionalidade. Então, normalmente você tem que ter já um projeto de crédito de carbono para ele ser aprovado, ser homologado junto ali, né, aos projetos da ONU. Você tem que fazer isso na estruturação do projeto. Então, você tem que considerar essa receita do crédito de carbono quando você está, antes de você até, muitas vezes, fazer o investimento do que você vai começar a implementar, começar a construir. Né? Então, quando o pessoal fala aqui, né, de projetos estruturados, muitas vezes, quando você tem essa estrutura, você já tem que considerar essa receita financeira adicional como um viabilizador ali do seu projeto. Tá? E ele pode também, né, coexistir com os demais produtos de mercado.
Então, dentro do mesmo processo, né, normalmente o crédito de carbono ele vai estar onde? Ele vai estar lá no começo da cadeia. Então, vai estar o quê? Você considerando a redução que você, né, vai propor aí em relação ao metano que vai ser enviado à atmosfera. Então, muitas vezes você tem um projeto, né, de queima do gás em flare, você tem alguns projetos iniciais que eles podem sim gerar crédito de carbono. Tá? Mas aí, né, o grande alerta é que, assim como o RenovaBio, pode não ser aplicável para todos os projetos. Então, é muito bom analisar, estruturar antes de fazer muitas vezes o investimento, para avaliar se tem essa viabilidade, se ele vai ser enquadrado como uma adicionalidade e se ele for, show de bola. O crédito de carbono também é um produto aceito de forma internacional, então ele também entra aí como uma alternativa aos processos, né, aos trabalhos todo aí, a diferenciação que você tem em relação a outros tipos de subprodutos. Tá? E aí, fazendo um rápido resuminho aqui, né? Então, olhando para esse mercado todo, sim, né, vocês têm múltiplos produtos que muitas vezes vocês podem aproveitar e eles acabam, né, passando desapercebidos. Então, crédito de carbono, I-REC, Gas-REC e RenovaBio. Então, acho que quando vocês estão, né, fazendo uma estruturação de um projeto de biogás ou biometano, vale muito a pena vocês olharem para trás ali, como eu posso fazer essa estrutura, o que eu posso considerar ou não no meu projeto. Tá? E aí, deixo aqui, né, mais um resuminho rápido da principal diferença então entre cada ativo ambiental, então cada ponto que eu citei aqui, porque isso é muito importante, tá? Porque isso é uma dúvida que aparece constantemente. Então o pessoal fala, tá, mas qual que é a diferença de um crédito de carbono para um Gas-REC, para um I-REC, para um CBIO? Tem dupla contagem? Não tem? Então, como eu falei hoje, né, nosso entendimento é que não tem uma dupla contagem, porque são ativos diferentes, tratando de coisas diferentes, mas é importante fazer esse resuminho aqui para tentar esclarecer um pouco mais essa questão. Tá bom? Agradeço novamente a oportunidade, agradeço aqui o momento e qualquer dúvida eu fico aí à disposição. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Luciano. Obrigada a todos. A gente agora tem 30 minutos para debate e perguntas. Quem tiver suas perguntas vai, no final do bloco tem onde escrever, né? Tem a fichazinha para fazer a pergunta e levanta a mão que a equipe vai estar coletando as perguntas para trazer para mim. Eu queria começar esse momento com uma pergunta que é para os três palestrantes que falaram um pouquinho mais na linha de financiamento, em formas de fomento em geral, né? O que vocês... Eu queria começar com o Paulo, depois o Vinícius e aí o Rodrigo. O que vocês consideram que são... Vocês estão me escutando certinho? Tá funcionando super bem, viu, gente? Olha, tá, né, Felipe? Felipe tava no... Vocês estão gostando? Tá funcionando, né, gente? Tá me escutando bem, ó. Tô impressionado. Os próximos eventos dá pra fazer mais gente ainda. Quais que você comenta da questão, né, você colocou a quantidade de financiamento de projetos de solar, você falou em 10%, talvez biogás. Por quê? Cadê o outro microfone? Eu já deixo com eles. Por que você considera, o que acontece que chegam menos, a pergunta é, chegam menos projetos de biogás? Chegam projetos de biogás com menor valor do que outros? Ou demoram mais para ser aprovados, eles chegam com menos qualidade?
a gente sabe que o impulso que a Compagas está dando agora com essas chamadas que eles estão fazendo vai contribuir para a gente aumentar um pouco mais esse número de projetos que a gente tem em estudo. Mas, basicamente, o que a gente vê? Primeiro, a facilidade de instalação, né, e retorno rápido de um projeto de energia fotovoltaica. E o fato de a gente ter uma questão da legislação aí que hoje está pressionando esses investimentos na energia fotovoltaica por questão de legislação, né, questão do imposto, né. Fora isso, o banco está sempre disposto a financiar, tá? Tendo projetos pequenos ou grandes, o banco está sempre disposto a financiar e realmente temos muita disposição em aumentar o número de financiamentos dentro do setor. Paulo, então você considera que é uma questão de quantidades de projetos que chegam realmente para financiamento, talvez? Sim. Acho que agora a gente está vendo uma consolidação maior com relação à tecnologia, né? Os players estão mais entrosados, então a gente consegue manter uma qualidade de mão de obra, uma qualidade de manutenção, porque são usinas que demandam manutenção, demandam um cuidado constante, né? Tá ótimo. Vinícius, você gostaria de responder também essa pergunta? Claro, assim, talvez, né, pensando no setor, talvez seja um setor que nunca tenha pensado na Fomento Paraná como um possível parceiro. Então a gente identifica isso. E outro fator seria também o momento que a gente vive. É o 5º congresso que a gente está participando. Tivemos uma pandemia recente. Muito do crédito que a gente trabalhou no passado recente, nos últimos 4 anos, desde a pandemia, foi para capital de giro, né? Foi pouco pensado em investimentos. Agora que volta o mercado de crédito assim, pulsante com investimentos. Então talvez seja um setor que não olhou para Fomento Paraná ainda como uma possível parceira, apesar de que nós somos repassadores do BNDES. Então quando o BNDES tem uma linha que é para energia renovável, para biomassa, para a própria fotovoltaica, a Fomento Paraná, como repassador, nós temos as regras deles nesse sentido. Então, talvez pelo tamanho ou pelo porte, ele pense que Fomento é para grandes projetos ou é para projetos muito pequenos. Então, ele não consiga se ver. E aí também até um desafio nosso de nos colocarmos à disposição do setor para que realmente tenha uma entrada maior nesse projeto. Porque, assim, como instituição que existe a Fomento para investimento, o que nós gostamos de fazer são os projetos de investimento. Nós, por natureza, buscamos esses projetos. Então, a gente também vai sair buscando aumentar. E em outros estados também há instituições como o Fomento Paraná. Isso. Existe uma... Só para que o nosso público é bem variado, de vários estados do Sul e de outros estados do Brasil. Então, normalmente há uma instituição como o Fomento Paraná. Normalmente sim, não são todos os estados que não foram todos os estados que mantiveram essas instituições, né, de fomento. Algumas figuras diferentes surgiram alguns estados da federação, mas eu sei que seguramente Santa Catarina tem, Rio Grande do Sul tem também. Não saberia agora, assim, mas tem bastante. Isso está ótimo. Rodrigo, como você colocou muito no teu último slide, você fez algumas sugestões para os empreendedores, para os projetos de biogás, assim. Você considera que são caminhos possíveis para que cheguem mais projetos e com melhor qualidade para o financiamento? Sim. Hoje, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Claro, Rodrigo. Em 2001, mais ou menos, eu estava no Ministério de Minas e Energia. Lá nessa época foi criado o programa Proinfa, vocês lembram disso? Naquela época, assim, existia uma grande dúvida sobre a tecnologia eólica e sobre a tecnologia solar. E aí foi preciso que o governo contratasse uma grande demanda de tecnologia, pagando mais caro, nós consumidores pagamos por isso, para que essa tecnologia se tornasse viável. Acredito que hoje não tem a menor dúvida sobre a vantagem da tecnologia eólica e da solar, né? Tanto que é um mercado que solar, por exemplo, nos últimos 5 anos, cada ano dobra o tamanho do mercado. Eu acho que hoje o mercado de biogás está mais ou menos nesse patamar que estava o pessoal. Então, assim, a gente precisa passar por um processo de consolidar a tecnologia para todo mundo entender que isso é um bom negócio. Em que condições esse bom negócio
é replicável, as soluções precisam ser compatíveis com as demandas territoriais, né, Bruno? Como o Bruno gosta muito de falar, para que a gente possa ter esse bom negócio desenhado de acordo com as necessidades e oportunidades de cada estado. E aí a gente ter soluções de financiamento, soluções tecnológicas e capacidade de resposta a esse mercado dessa forma. Porque hoje, assim, a impressão que eu tenho, por exemplo, se a gente tivesse hoje 2 bilhões só para biogás, não ia ter projeto. Não ia ter tecnologia, não tem entrega, você não tem um mercado hoje pronto para dar essa resposta. Então, assim, é um processo que a gente tem que passar de convencimento, de trazer essa tecnologia, trazer investidor, transformar aquelas empresas que ontem nós passamos a tarde discutindo em empresas maiores, com capacidade de resposta, com um track record de bons projetos, de boa capacidade de entrega, porque assim, o dinheiro ele está sempre procurando boas oportunidades, né? Tem lá projetos que a gente tem hoje no setor sucroalcooleiro que estão em escalas bem maiores. Talvez vão puxar na frente algum, e tem os outros que vão entrar no sentido de completando esse mercado. Então todo mundo vai se acomodando e vai trazendo. Mas precisamos pensar sempre, olha pessoal, não é questão de ser bonzinho ou ser malzinho. Tem que ser um bom negócio, tem que trazer rentabilidade. Né, Paulo? Você tenta ajudar o pessoal, mas o cara precisa ter garantia, precisa trazer dinheiro, precisa ter um parceiro que assuma. Então, assim, é complexo, não é simples. Sabe? Tem que entender, tem uma dinâmica própria que isso vai acontecer. Pelo tamanho do mercado. Hoje, esse ano é a segunda vez que eu vou no evento. Teve um evento da Biogás em São Paulo, tinha um público talvez desse tamanho, maior do que esse. Então, assim, o mercado está respondendo, as coisas estão acontecendo. Então, eu acho que daqui 2 anos, 3 anos, que a gente estiver aqui de novo, a gente vai ver esse crescimento acontecer naturalmente. Respondi sua pergunta? Respondeu, Rodrigo. Temos 6 minutos e 53 segundos, então sejamos... Porque eu quero, não, é jogo rápido. Mas eu acho que uma coisa importante é dessa questão da tecnologia que você falou, né, da consolidação da tecnologia. Eu não tenho a menor dúvida que no setor de biogás, a tecnologia ela está mais do que consolidada, porque é a mesma tecnologia no mundo inteiro. Quer dizer, não, lógico, tem que tropicalizar, tem que adaptar para o Brasil, sim, mas, enfim, e os fornecedores estão todos aqui. Qual a diferença desse momento da solar e da eólica lá em 2001 e o momento hoje nosso aqui? Não existe leilão para biogás. Nunca houve um leilão para a fonte biogás. É um absurdo, né? Nós conseguimos o ano passado a primeira vez que se enquadrasse, que se permitisse a participação do leilão do biogás num leilão de energia junto com o carvão. Não me pergunte por que colocaram a gente junto do carvão, mas colocaram a gente lá, que é o menor valor com o pior atributo possível, é o carvão. É a energia mais vagabunda que tem, mais barata que tem é o carvão. Botaram a gente junto com o carvão. Mas tá bom, né? Já foi o primeiro, mas nunca houve um leilão específico para um produto biogás, né? Então, assim, essa é uma diferença fundamental, porque foi a partir daí, claro, que toda essa escala aconteceu. Né? Eu acho que esse é um fator. E isso traz uma questão em relação ao financiamento, que é a garantia. Quer dizer, quando você entra no leilão, o que é a garantia? É o contrato de venda da energia. Né, se chama PPA no mercado, mas quem não conhece, é um contrato de 20, de 30, de 35 anos de venda de energia. Você vai com esse contrato no banco, o banco, alegre e contente, dá o teu cheque na hora. Né? Não existem esses contratos de longo prazo no setor de biogás. Então, acho que esse é um enorme desafio, inclusive para o setor financeiro e para o mercado de capitais como um todo, de como entender que o negócio é bom, mas que existe uma questão. Não existem essas garantias de longo prazo. Né? Algumas companhias distribuidoras de gás estão fazendo com chamadas para comprar e aí sim fazer o que seria um equivalente a um PPA, um contrato de longo prazo, para que aí sim o empreendedor possa se financiar com base nesse contrato, que sim, é uma boa garantia. Né? Mas quando o Gabriel comenta de leilão, especialmente leilão de energia elétrica, né? O biogás para energia elétrica. Acho que tudo gira em torno de uma questão de, talvez poderia resumir, de risco, né? De percepção de risco do setor, e contratos como esse pode ser a solução,
projetos, bons projetos, bem organizados, que reduzam a sensação de risco e tornem mais atrativos os projetos e, consequentemente, vai ser mais fácil financiar, mais fácil buscar investimento. E aí, nessa linha, eu queria conectar com a apresentação do Luciano. Para reduzir risco e aumentar a atratividade, não preciso de 2 microfones, né? A gente começa a falar no setor muito em receitas múltiplas, né? Até o Rodrigo também falou algum ponto que me puxou isso, de os projetos de biogás se tornarem mais atrativos, eles precisam ter uma renta. Por que eu vou financiar? Porque eu vou investir em biogás e não energia solar, por exemplo, né? Aí você começa a pensar em talvez receitas múltiplas que façam com que a rentabilidade do projeto de biogás aumente. Esses ativos ambientais que você comentou todos são nessa linha, né? De você ter uma renda adicional com o projeto de biogás que talvez até já seria viável. É isso? Sim, a ideia seria exatamente essa, você ser premiado pelo trabalho que você faz em relação, né, a uma transição, né, de uma energia, muitas vezes no caso da REC, suja para uma limpa, eu não gosto desse termo, mas enfim, acho que é mais fácil de entender, né, pela produção de um gás renovável que pode ser muitas vezes usado para geração de calor e substituição de um combustível fóssil. Acho que nesse caso bem específico, né, você está substituindo um fóssil por um renovável. E os outros dois, né? Então, porque o CBIO, acho que o crédito carbono são um pouco mais complexos nesse mercado pelo tamanho do empreendimento, é mais complexo, mas eles também entram, né? Então, o projeto de crédito carbono, muitas vezes, a viabilidade financeira que faz a aprovação do crédito, né? Então, ele fala, olha, tendo crédito, eu consigo viabilizar de maneira econômica o meu empreendimento, né? A minha usina, o meu ativo. Então, eles entram exatamente nessa linha de você conseguir ter múltiplas receitas, valorizar mais, ter um retorno mais rápido do seu investimento e aí investir novamente. E aí, né, você dá sequência, talvez, uma linha maior de investimentos no médio e longo prazo. Acho que esse é um ponto importante. Vocês estão escutando? Então, né? Entender também, aí eu vou deixar um recado. A gente acabou falando na programação do evento como um todo, a gente não tem um painel específico sobre crédito de carbono, os ativos ambientais, mas a gente tem vários outros ativos que uma planta de biogás pode gerar e pode gerar receitas múltiplas. Então, vai ter um painel sobre digestato, né? Não posso deixar de falar, Ayrton Kunz. Vai ter painel sobre energia elétrica, biometano, enfim, tem muita coisa, né? Os combustíveis do futuro. Então, entender que esses projetos podem gerar e inclusive a separação da venda da molécula de gás, né? Então, o biometano é a molécula, o conteúdo energético pode ser vendido para um cliente, o conteúdo renovável, o ativo ambiental para outro cliente. Então, é pensar esses projetos. E aí, conectando com isso de ativos ambientais, eu queria chegar no Sebrae Tech, porque é a ponta de como gerar cada vez projetos melhores, que pensem nessas receitas múltiplas, nesses ativos ambientais. Então, essa conexão Sebrae e a biogás é no sentido de não só também oferecer o serviço de estudos ambientais, estudos pelo Sebrae Tech, mas me pareceu muito de fortalecer a cadeia de suprimento, a cadeia de serviços no setor de biogás, para a gente cada vez ter projetos melhores. Seria algo assim? Isso, Lidiane. Para vocês terem uma ideia, hoje o Sebrae, dentro do programa Sebrae Tech, tem um recurso de aproximadamente 350 milhões de reais. Desse recurso, menos de 1% é voltado para o setor de energia. E por que é menos de 1%? Porque nós não temos uma quantidade grande de fornecedores. Muitas vezes o empreendedor não vê a área de energia como um potencial modelo de negócio, uma unidade de negócio, ou uma possibilidade de reduzir custo para impactar no produto final, né? Muitas vezes o empreendedor está tão atento a controle financeiro, a vender mais o seu produto, e às vezes esse poderia ser um mecanismo para desenvolver uma nova oportunidade, né? Então, nós do Sebrae vemos a questão de expandir fornecedores, aproximar este programa dos pequenos negócios e dos grandes empresários também, porque eles podem ser o fomentador de um desenvolvimento territorial, de um desenvolvimento local e que efetivamente isso transforme a realidade de uma localidade, né? Tá ótimo. Eu vou precisar encerrar esse painel, né? A gente já está passando do tempo, ó, está contando o contrário. Ficou uma pergunta da Simone Souza, da RSB, sobre a questão da rastreabilidade de gás REC. Eu acho que o Luciano ainda fica até o final da tarde. A Simone pode procurar o Luciano para conversar sobre esse ponto. A gente agradece imensamente a presença de vocês, a disponibilidade está aqui aberta a perguntas. O público pode buscar vocês depois para conversar.
E encerramos mais um painel do evento. Claro, o convite que você tinha pedido, desculpa, Rodrigo. Vou fazer um jabá. Isso. Pessoal, às 18h30, na sala aqui ao lado, nós vamos ter uma reunião sobre a cadeia da proteína animal. Eu acho que é muito interessante isso que o Emerson falou, o seguinte, no setor... Vai ser nessa aqui? Ah, tá bom, então vai ser nessa sala mesmo. E uma coisa muito interessante que o Emerson falou, hoje, se vocês forem ver no setor sucroalcooleiro, as usinas já entenderam que elas são fabricantes de muitos produtos, entre eles o açúcar e o etanol. Mas energia, biometano, um monte de coisas. A mesma coisa pode acontecer também em outras indústrias, em outras agroindústrias, principalmente na cadeia da proteína animal. Então, vamos participar desse evento aí às 18h30, é muito importante. Ótimo, obrigada a todos.